Olá, eu sou Débora Campos, sou enfermeira pediatra, atuante no CTI pediátrico do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, o Instituto de Pediatria da UFRJ. Hoje nós vamos falar sobre as vias de administração de medicamentos nas situações de emergência. Com certeza, a primeira via que você se lembra quando a gente fala de uma situação de emergência é a via intravenosa ou endovenosa. A questão é que nem sempre essa via está acessível de maneira rápida e eficiente na situação em que você precisa, né? A melhor via de administração nesse momento, com certeza, é a que você pensou, a intravenosa. Por quê? Porque ela não precisa de absorção, ela é rápida, é uma via segura. Agora, se você não consegue estabelecer uma linha intravenosa depois de 3 tentativas ou dentro de 90 segundos numa situação de emergência, como numa parada cardiorrespiratória, por exemplo, é o momento de você tentar uma outra via. Nesse caso, o que a literatura recomenda para a gente é a via intraóssea, não é? Que é uma via fácil de ser acessada, apesar de ela precisar de um profissional capacitado, treinado para acessar, não demora tanto tempo para conseguir e você também consegue acessar a rede vascular através da medula que está lá dentro do osso. Há uma outra opção que a gente tem, além da linha intravenosa e da intraóssea, se você já tiver estabelecido uma via respiratória através de um tubo orotraqueal, você pode estar realizando essa administração de alguns medicamentos, não de todos, mas de alguns, pela via do tubo, tá? Então, a ordem é essa. Primeiro você tenta uma linha intravenosa, não conseguiu, você pode tentar, o médico ou o enfermeiro treinado pode tentar uma linha intraóssea. Se ainda assim não conseguir, depois de 3 a 5 minutos, a gente não tiver estabelecido uma linha intravenosa, alguns medicamentos podem ser feitos pela via endotraqueal. Nós vamos falar sobre essas duas vias, sobre que cuidados a gente precisa ter com a via intraóssea e com a via endotraqueal. Vamos começar falando pela via intraóssea. A via intraóssea, então, ela consiste na introdução de uma agulha dentro da medula óssea para infusão de fluidos. E não existe na literatura um limite que determine o volume de fluidos que pode ser administrado por essa via, o que é excelente. Trata-se de uma via rígida que não se colapsa e a gente pode acessar de uma maneira rápida, diferente da via intravenosa, porque dependendo de uma situação de choque do paciente, essa via fica muito fininha, né? Sofre aquela vasoconstricção e você não consegue acessar. Isso não acontece com o osso. Essa via ela é rígida, ela não se colapsa e ela serve então para infusão de medicamentos e de soluções para situações de emergência. No Brasil, somente profissionais de saúde capacitados podem impulsionar um acesso intraósseo, como nós já falamos, né? Existem até literaturas que dizem que apenas médicos capacitados podem acessar a via intraóssea. Porém, existe uma decisão do Corém da Bahia que permite que enfermeiros treinados também possam realizar a punção do acesso. E aí, para isso, existe um treinamento específico. Não existe limite de idade para puncionar o acesso intraósseo. No começo, esse acesso era mais utilizado em crianças apenas. Hoje em dia, já se utiliza em pessoas de qualquer idade. Então, inclusive em recém-nascidos, se você no recém-nascido não conseguiu acesso umbilical, você também pode estar acessando o acesso intraósseo. Agora, tem um pequeno detalhe que é um dos mais especiais para esse acesso, que é o tempo de permanência que ele pode permanecer, que ele pode ficar ali instalado no paciente, que é 24 horas. Na verdade, se antes de 24 horas você já conseguir um acesso venoso, é indicado que você remova esse acesso intraósseo. Então, ele é para aquele momento da emergência em que você tentou 3 vezes, acesso periférico, não conseguiu, já está ali 90 segundos, não conseguiu e precisa injetar uma adrenalina, precisa entrar com um outro medicamento, uma reposição de volume. Vai lá, o profissional treinado vai estabelecer aquela via, você vai fazer os medicamentos que você precisa fazer. Então, logo passa aquele momento do caos ali, da emergência, alguém vai tentar um novo acesso venoso. Conseguindo, a gente vai retirar o acesso intraósseo, tá? Porque existem inúmeras complicações que a gente vai falar aqui para essa permanência do
do acesso intraósseo. Vamos falar aqui sobre o local, né, os locais ideais para essa punção. O local que é primeiro pensado é ali na parte proximal da tíbia, bem próximo ali do joelho, da tuberosidade da tíbia, tá? Mais ou menos a 1 a 3 centímetros abaixo dessa tuberosidade. Agora, em crianças maiores, pode-se ter dificuldade de acessar aquela área proximal ali por causa da densidade do osso, ou em adultos, então você pode fazer na região distal. E a literatura ainda diz pra gente que, não conseguindo nenhum desses dois lugares, você pode tentar em outros ossos, embora isso seja menos usual. O que é importante? Foi puncionado lá. Antes de administrar os medicamentos, a gente precisa confirmar o posicionamento da agulha. Falando sobre a agulha, existe uma agulha específica para o puncionamento da intraóssea, que se você não tiver essa agulha ali no momento mais importante, você pode estar utilizando uma agulha 40x12 para fazer essa punção. Tá? A agulha, para a gente saber se ela está firme ou não, se ela está bem posicionada ou não, primeira coisa, ela tem que estar firme. Ela não pode estar balançando ali. E ela tem que estar firme sem necessidade de apoio nenhum, tendo em vista que a própria estrutura óssea consegue segurar ali essa agulha. Não deve haver resistência à infusão. Se você infunde e encontra uma resistência, isso pode ser um sinal de que não está posicionado lá dentro da medula óssea o final da agulha. Não deve haver aumento da circunferência da panturrilha. Então esse é até um dos cuidados que a gente tem que ter. Acabou de puncionar, o ideal é que você meça ali o tamanho da panturrilha para acompanhar se vai haver aumento nessa circunferência. Havendo aumento, isso pode significar que o líquido não está dentro da medula, o líquido está indo para outros compartimentos. Não deve haver também firmeza dos tecidos moles, assim como acontece com o acesso intravenoso, em que começa a edemaciar ali ao redor, né, o tecido subcutâneo, a pele, enfim, o acesso intraósseo é a mesma coisa. E também não devem extravasar líquidos ao redor da inserção. Não deve haver vazamento de líquido pelo ósseo. Existem algumas contraindicações para você colocar uma intraóssea. A gente vai ver aqui, ó, osteogênese imperfeita, que é uma situação comum, nem tanto, mas assim, é frequente vermos em crianças. Que é aquelas crianças que têm muita fragilidade óssea, então que às vezes por qualquer pequena batida a criança sofre uma fratura. Essa criança está contraindicada para a realização de intraóssea. Casos de osteoporose, traumas ou fraturas de extremidade, você também não vai puncionar ali aquele membro que sofreu uma fratura ou que sofreu um trauma. Se existe ali na região onde você deseja puncionar celulite, infecção de pele, algo ali naquela região da pele que também inviabiliza que você possa estar realizando acesso intraósseo naquele lugar. E também, se naquele osso você já realizou tentativas de intraóssea que não rolou, foram mal sucedidas, esse lugar também está contraindicado, tá? Sobre a questão do porquê não permanecer com mais de 24 horas de um acesso intraósseo. Existe um risco muito grande de infecção, então de osteomielite, né? Mas também de embolia gordurosa. Então, é ideal que antes desse tempo você remova esse acesso, para você não causar ali danos decorrentes dessa intervenção que serviu ali para salvar a vida do seu paciente, tá bom? Falando sobre essa questão da intraóssea, o que é importante a gente pensar, já que eu falei dessa questão do risco de osteomielite? Toda vez que você vai injetar um medicamento ali, é bom que você tenha o mesmo cuidado que a gente tem na rede venosa, que é de estar utilizando a fricção com gás embebido em álcool 70. Tendo em vista que existe um risco maior de infecção por essa via, você tem que também tomar os cuidados necessários de higienização das mãos, de fricção da linha com álcool 70, de estar usando as soluções estéreis, etc. Ok? Agora a gente vai falar sobre a via endotraqueal, que é aquela via que utiliza o tubo endotraqueal para poder administrar medicamentos. Apenas 4 medicamentos podem ser feitos por essa via. Existe uma palavrinha que a gente usa que é anel, né? Para você poder lembrar desses 4 medicamentos. Então, o A de atropina, o N de Narcan ou naloxona, o E de epinefrina e o L de lidocaína.
Esses são os 4 medicamentos que você pode administrar por essa via. Agora, de que forma esses medicamentos devem ser feitos para que eles possam alcançar a árvore brônquica, né? Porque a gente vai lembrar que como que esses medicamentos vão ser administrados? Você libera eles pela árvore brônquica e lá naquela junção entre o alvéolo e a rede venosa, ele vai ser absorvido para a rede venosa. Se você não garante que ele chega lá na ponta, provavelmente esse medicamento não está sendo administrado de uma maneira eficiente. Então, como é que a gente deve administrar? Você vai pegar a dose do medicamento que está prescrita, vai diluir para um volume de pelo menos 3 ml, de no mínimo 3 e no máximo 5. Diluiu o medicamento para 3 ou 5 ml, você vai administrar ali no tubo. Acabou de instilar no tubo, você vai instilar mais 5 ml de soro fisiológico. Parece um volume grande, mas lembra que a gente tem que alcançar o final lá do alvéolo, né? Você vai instilar mais 5 ml de soro fisiológico para lavar o tubo. Lavar ali e a medicação poder chegar ao final. Depois que você fez isso, você vai ambusar, como a gente chama, né? Então ventilar com pressão positiva 5 vezes. E aí você garantiu que você administrou aquele medicamento corretamente, ok? Então vamos relembrar aqui. Diluiu o medicamento para pelo menos 3 ml, instilou no tubo, lavou, entre aspas, com 5 ml e ventilou 5 vezes. Esses são os cuidados, eu espero que essa aula tenha contribuído aí para aqueles momentos mais tensos das situações de emergência em que a gente não consegue, infelizmente, um acesso venoso para o nosso paciente. Que isso te ajude aí na sua prática. Até a próxima.